Beleza. Oi, gente. Tudo bem? Hoje nós estamos, tipo, fechando essa série assim, de 4 encontros, né? E acho que eu não sei exatamente o que vai acontecer depois, assim, e nem tem cara de fechamento, assim. Não significa que esse encontro é, tipo, a conclusão, etc. Mas ele é só mais um enumerado, podia ser o primeiro, né? Também não importa tanto a ordem assim, mas me parece que o jeito como ficou essa ordem dos encontros, assim, os títulos, né, faz uma espécie de retorno à proposta inicial, que tinha a ver com os afetos, assim, mas num sentido muito particular, o de pensar o seguinte: que tipo de afetos são ou aparecem como forças transformativas e que afetos aparecem como forças de bloqueio, assim, de experiências de emancipação, de luta social. Então, acho que o rumo como foi se decrescendo, assim falar, né? É intensificando mais esse tipo de incômodo, assim, com afetos que bloqueiam experiências transformativas. E por isso que a gente talvez fale hoje de ressentimento, num sentido muito crítico, sabe? Como se o ressentimento ele fosse um modo que a gente socialmente assim, né, decidiu ou decidiu assim, né, na forma mais freudiana de falar isso, né, decisões inconscientes de se organizar perante o mal-estar. Então, o ressentimento, tal como a Maria Rita Kell traz, né, como um sintoma social, talvez recorra a esse tipo de ideia assim, né? Tipo, pô, a modo como a gente organizou a nossa posição subjetiva ante um determinado mal-estar. Que a Maria Rita Kell vai falar que ela vai citar um outro pensador, salvo engano, é Pierre Bourdieu, mas ela vai aliançar isso com um dado de que o ressentimento seria. Não, é o Max Scheler que ela cita no capítulo Políticas do Ressentimento, que ela fala assim que o ressentimento, ele não é assim, ou seria muito pouco notado em, em sociedades muito estratificadas e muito ou cujos estratos sociais sejam justificados meio que transcendentalmente, sabe? Então, tipo, onde as pessoas imaginam que elas nasceram nessa classe social porque, bom, sei lá, Deus quis assim, ou porque elas são assim, ou não tem como você mudar, sabe? Talvez o ressentimento não é um afeto característico desse tipo de sociedade, mas de sociedades em que está suposto formalmente uma determinada igualdade, que é o caso das democracias liberais. Então, assim, sociedades em que você perde essa, essa justificativa, assim, né, de que, pô, você está situado socialmente essa posição social. Por quê? Tem alguma existem forças assim consensuais, existem acordos, relações de poder, e não por determinações transcendentais ou imutáveis. O ressentimento ele aparece como efeito desse impasse assim de, pô, existe uma igualdade formal, sabe? Tipo, pô, todos os sujeitos são iguais, mas existe uma desigualdade real, ou seja, quando você vai para a sociedade assim, você não se sente igual a todo mundo, tá? Então você começa a perceber assim, pô, existem desníveis assim, né? Então existem sujeitos um pouco mais beneficiados, outros injustiçados,
Então, a hipótese é de que o ressentimento ele se daria em tipos de sociedade como essa, né? Ou tendenciosamente, assim, né? Essa seria uma resposta predominante, afetiva predominante em sociedades assim. Mas isso não explica o porquê, né? Então, eu acho que essa é a sacada de hoje, assim, a gente falar um pouco sobre nossos ressentimentos. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a... ou não sei o que vocês entendem por ressentimento, se vocês têm algum conceito em mente, assim, ou do próprio texto, mas a, a Maria Rita Kell, ela traz duas concepções, assim, que são... Eu não acho que elas são totalmente distintas, né? Mas elas meio que suplementam uma a outra. Uma é de que o ressentimento é uma paixão, e essa ela pega emprestado um conceito do Spinoza, assim, são as paixões tristes, né? Que o Spinoza faz essa divisão assim, entre as paixões alegres e as paixões tristes. E o ressentimento seria uma paixão, né? Isso tem uma certa... O Lacan também tem essa parada, né? De chamar, agrupar paixões, mas o Spinoza tem essa categorização do ressentimento como uma paixão triste, ou seja, uma paixão que não tem, não teria assim uma potência de agir, assim, não evocaria a potência de ação do sujeito. E um outro jeito como a Maria Rita Kell põe logo do começo assim, é de que o ressentimento seria uma constelação afetiva, né? Ou seja, ela tem de ver com várias, várias assim, várias outras afetos, né? Então tem de ver com inveja, tem de ver com raiva, tem de ver com maldade, vingança, um monte de tensões assim emocionais, sentimentais e afetivas que comporiam um certo espectro assim, na qual o ressentimento se coloca como um caso mais geral, assim, sabe? E isso levaria, assim, né? Ou isso logo de início, né? Levaria a gente a pensar o ressentimento como uma espécie de atitude ou uma posição subjetiva, assim, saca? Que encarnaria, assim, uma certa decisão ou uma certa relação de pode dizer, de desnível ante a um outro, assim. Então, essas palavras acho que vão se repetir muito, assim, tipo, o outro, a minha condição perante ao outro, etc, etc. Mas beleza. É, tem, eu queria situar logo de cara um jeito que ela aproxima assim, de que afinal de contas, ressentimento não é um termo da psicanálise, né? Freud fala muito pouco nesse termo, assim. Ele não é tanto uma categoria, uma estrutura, assim, estrutura clínica, né? Nem um sintoma, certo? Um sintoma no sentido clínico, né? Mas ele seria, na verdade, um termo assim, do senso comum que a gente usa para atribuir, ou usa para nomear uma certa experiência, assim, de não querer esquecer uma determinada coisa. Então, ressentimento seria essa coisa assim, a gente nunca, a gente não esquece determinada situação em que nós nos sentimos prejudicados por ela. Então, a gente poderia até inverter essa fala, né? De que não é só que
o ressentido ele não quer esquecer alguma coisa, mas ele quer não esquecer. É um pouco diferente assim, porque falar quer não esquecer, né? Qual lá no Moodboard tem um vídeo do Christian Dunker lá que ele vai responder uma pergunta sobre gozo e ressentimento. Óbvio que ele acaba falando só do gozo, mas eu acho que tem essa pegada aqui assim de que, né, o sujeito extrai um gozo dessa repetição de sempre lembrar daquilo que, né, ele não quer esquecer, sabe? É uma parada meio, sei lá, parece meio contraditória falar nesses termos, né? Tipo, o sujeito quer sempre lembrar de uma parada assim que ele deveria esquecer, mas ele não quer. Mas acho que o que o que está posto assim, né, é de que o sujeito ele se relaciona com a memória dele, ou se relaciona com esse agravo que ele sentiu de uma forma um tanto quanto peculiar. E eu acho que isso já entra no campo da música, assim, né? Porque isso levaria a gente a pensar de que por que esse sujeito não quer esquecer uma coisa que aconteceu com ele e que ele se sentiu assim, né? No prejuízo. Existem duas outras ideias da qual a gente pode distinguir assim, né? Talvez discrimine o ressentimento melhor, que é de pensar nas possíveis formas de reação de um sujeito a um prejuízo sofrido. Então, vamos lembrar aqui aquela ideia da desigualdade, né? Então, o sujeito, né, ele lida com a ideia de uma promessa de igualdade, né, no caso da democracia, assim, pô, somos todos iguais. E quando ele vai para a realidade da coisa assim, ele percebe que, na verdade, não somos todos iguais e, portanto, tem algo de errado acontecendo, né? Existe uma frustração, existe um descompasso, assim, e que, diante disso, isso demandaria de mim uma certa reação. Então, formulando uma espécie de pergunta, né? Como se a gente se perguntasse, que destinos dar a nossa amargura ou, por exemplo, né? Uma coisa que a gente poderia confundir, assim, ou associar, seria uma mágoa, né? Então, talvez apressadamente, poderia até falar que o ressentimento é né? O sujeito é magoado com alguma coisa, né? Só que o que a Maria Rita que fala, né, é que, pô, a mágoa, você fica magoado com uma pessoa, mas ela tem um tempo para acabar. Então, alguém chateou você, alguém te ofendeu, alguém, sei lá, passou a perna em você, você ficou triste e tal, te prejudicou, mas é como se a mágoa tivesse seu limite, assim, seu tempo. O problema do ressentimento é como se esse tempo, assim, ele fosse extraviado, ele se perpetuasse, ele continuasse. Assim. Então, o sujeito, ele rememora essa coisa, assim, que aconteceu com ele, etc. Porém, isso ainda não seria muito, né, muito claro, assim, pra gente pensar. Porque, bom, que tipo de reação outra poderia ter o sujeito a não esperar, né? Ou, né, não, não lidar dessa forma meio passiva, assim, com a coisa. Seria ele reagir, né? Então, uma, uma sacação, assim, é de que, né, quando a gente fala de vingança, existe essa ideia, assim, de que, pô, a vingança é quando você
não pôde reagir na hora, assim, com aquilo que aconteceu com você, e você quer meio que, sei lá, quer a retratação, ou quer, né, recuperar aquilo que você perdeu num ato posterior, assim, no momento que você realmente pode agir, né? Então, o sujeito, sei lá, ele tá enfraquecido e na hora em que ele foi vitimado de alguma coisa, ele não pode reagir. Mas aquela aquela memória, né, daquilo que aconteceu serve como uma espécie de impulso para ele ir lá acertar as contas depois. Então, a vingança, assim, a gente tá na música, né? O sujeito, pô, eu quero vingança e nada mais. Então, na, na ausência de uma resposta imediata, assim, ao que lhe foi acometido, sim. E você vê, né? Vingança é um prato que se come frio porque, né? Tipo, na hora você não pode experimentar. Assim, né? Então, ele, por causa de um certo adiamento que você teve que fazer da sua vingança, né? Ele ficou frio já, né? Então, você vê, tem esse lance temporal, assim, da coisa, que pelo menos eu nunca tinha percebido, assim, nessa frase. Achava ela sempre meio besta. Outra coisa que me chama a atenção na frase também é essa questão do come, né? Uhum. Tipo, jogando até para essa questão do gozo. Aí eu fiquei assim, será que então o ato de se vingar é tipo colocar algo para dentro também, sabe? Ah, entendi. Tipo, introjetar alguma coisa, né? Sim, Sim, pode ser. Né? porque parece que esse o ressentimento, né, que seria um afeto, que tem a questão do outro. Só que aí esse outro existe, até o outro com O maiúsculo do Lacan. Uhum. Nesse sentido, a gente vai ter uma virada de chave, assim, né? Dar mais um passo, porque que seria, assim, um, uma atitude, assim, ressentida, né? Não é que a atitude ressentida ela é sinônimo de uma atitude vingativa. Muito pelo contrário. Por quê? Porque é como se o ressentido ele sempre adiasse esse momento da vingança. Então o tempo da vingança ele nunca chegou. Saca? A Então gente pode, fala aí. a gente poderia colocar então ele numa posição passiva, o sujeito? Eu acho que esse termo é muito bom, velho. Pacífico. E, e aí, aí eu fiquei pensando, né? Eu até coloquei assim, forças maiores, porque você tá falando que ele não age, né? Ele não age por quê? Será que é por forças maiores, por forças políticas? Então, a gente poderia, inclusive, pensar assim, né? Tipo, pô, o sujeito adia a vingança, né? Porque materialmente ele é incapaz, assim, de mobilizar qualquer ação, né? Mas isso ainda não seria uma atitude ressentida, porque talvez o que melhor descreva o ressentido seria essa atitude, assim, de não não assumir as vias da vingança, assim, mas lançar ela para um grande outro. Então, é como se alguém tivesse que se vingar por mim. Ou alguém, assim, tivesse que
realizar esse acerto de dívidas, saca? Enquanto eu meio que recuo, enquanto eu me coloco assim, né? Pô, eu nem vou me retratar com essa situação, assim, né? E seja lá por quais motivos forem, mas o que eu queria meio que distinguir, assim, é que existe, né, a diferença entre a, a, um adiamento da vingança, que tem de ver com as condições objetivas da potência. Então, né, o sujeito que está, sei lá, o sujeito escravizado, não é que ele está adiando a vingança porque ele, sei lá, né, poxa, eu não quero. Mas é porque materialmente existe um obstáculo assim, né? Mas é aquele sujeito que teria essa, ou decididamente recusou assim a participar, sabe? E aí, cara, recusou numa espécie de revolta, né? Por isso que eu achei importante que a Maria Rita Kel tem esse termo assim, né? A revolta passiva, tá? Porque o ressentido seria um sujeito assim que se revolta, mas passivamente. Ele se revolta jogando a responsabilidade a uma espécie de outro onipotente que tem de lidar com as demandas de amparo dele. Então, isso é uma coisa, assim, gente, que eu acho que marca uma certa distinção nas próprias discussões, assim, políticas, que a Maria Rita Kel, ela, se você for vendo, assim, capítulo por capítulo, ela fica repetindo isso meio que compulsivamente, de que é fazer essa distinção entre uma revolta dos injustiçados que implicam uma certa ação e aquela espécie de revolta da pessoa que se sente injustiçada, mas que ela mesma subjetivamente recua ante aquilo que ela exige, tá? Como se, no fundo, existisse uma tentativa de preservar o grandioso. Então, é como se o outro fosse, assim, preservado das minhas, né? Ou eu me sinto assim, então, não quero sujar minhas mãos com isso, de modo que você fica sempre se lembrando, assim, do mal que o outro te fez, mas você nunca reconhecer essas possibilidades de exigir uma transformação de fato. Ou, né, como tem uma frase aqui da Maria Rita Kel, que ela fala mais ou menos assim, né, de que, inclusive, o ressentido não é que ele queira, assim, ser reparado, sabe? De que ele quer que, né, aquilo que lhe foi roubado seja tomado de volta, né? Porque isso seria meio lógico, assim, num espectro, assim, de uma pessoa que foi injustiçada, né? O ressentido, na verdade, ele meio que se omite, assim, desse tipo de movimento para exigir o reconhecimento do outro pelo mal que ele fez. Então, não é que está posta, assim, um tipo de transformação, mas um tipo, assim, de reconhecimento morno ante uma coisa que aconteceu. Por isso que isso aparece assim talvez como um bloqueio, assim, né? Já mudando a chave para o campo da política e emancipação, etc. Porque um afeto como esse não poderia motivar ou animar transformações radicais. Tá? Esse é um afeto assim que, inclusive, eu acho que a Maria Rita Kel ainda é uma das autoras que lê muito o Brasil e
se engaja nisso, sabe? Nas leituras que ela faz contemporâneas, assim, dos últimos anos, que vem acontecendo e tal. Então, ela, inclusive, fala muito assim, né? De que o ressentimento é um afeto que não ousa dizer seu nome, tá? Então, o sujeito nunca se considera, assim, ressentido. Às vezes ele considera, assim, que ele perdoou. Tipo assim, pô, não, beleza, você, né? Como o exemplo que ela dá da Comissão da Verdade na ditadura militar, né? De que, pô, o ressentido às vezes prefere atuar dizendo que perdoou alguma coisa, só para não ter que lidar com aquilo de fato. Só para não ter, assim, de colocar as coisas nos devidos lugares e isso, né, implicar que você reconheça um problema mais estrutural, assim, e te faça lidar com problemas que você achou que, ou que você ainda acha, né, que sejam arriscadas ou que comprometa o seu narcisismo. Então, tem essa sacada. Fala aí, pô. Mano, esse rolê aí me lembrou um filme. E aí eu tô tentando construir uma elaboração. Ligar o filme O Bastardos Inglórios. Já viu? Já viram? Cita aí com o que você aproximou. Porque é uma história de vingança. E aí, assim, tem três, digamos, três grupos. Tem um que são os Bastardos Inglórios, que eles atacam o partido o nazismo. Acho que é nazismo agora, não sei. E, e aí, né, no filme, também tem uma outra linha de personagens, que é um negro e uma judia. E aí eles armam uma vingança também contra o partido autoritário. Aí eu tô tentando pensar como é que... Porque, assim, pelo que eu entendi, o objetivo dos personagens é o prazer na vingança. Porque é uma vingança, inclusive, assim, tipo, matar, saca? Uhum. Matar, simplesmente. Sim, do Tarantino. Então é do nazismo mesmo. A É, Alemanha em 1945. Aí são a gente acompanha o filme acompanha três grupos, né? Porque acompanha o Hans Landa, que é o general nazista também, meio que perseguindo a menina judia. uhum. Eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que tem ressentimento de todos os três lados ali o tempo inteiro. Ah, Então, isso que eu tô tentando sacar, sabe? Tipo, os afetos da galera. tem um texto que eu estava até procurando aqui um tempo atrás, acho que foi de 2017, se não me engano, da época que a gente estava começando a ter resultado de pesquisa de eleição, de que ia eleger o Bolsonaro mesmo, os Estados Unidos já tinham votado no Trump, etc. Ah, e o texto tipo falava alguma coisa a respeito de como o ressentimento ele meio que é uma base onde afetos se constroem. Ele não necessariamente seria tipo um afeto específico, mas ele passa a ser tipo um tapete, e em cima desse tapete a gente vai construindo outros tipos de afetos e outros tipos de ações. Aquilo ficou por um bom tempo, porque, bom, considerando 2018,
é um afeto que me parece, é uma coisa que me parece extremamente pós-moderna, apesar de já flutuar em cima da poesia desde os tempos clássicos, né? A da poesia e da arte. Me parece ser um negócio que acontece com muito mais ênfase na pós-modernidade. Os porquês eu não sei dizer, mas me parece acontecer com mais frequência. Tem na verdade, no livro da Marisa Kell, tem um artigo que, na verdade, está disponível aí em alguma revista, chamou Ressentimento Chegou ao Poder, que ela tenta articular, assim, a ascensão, né, do bolsonarismo com um tipo de uma parcela, assim, da classe média que se sente, ela fala assim, né, que não se engajou ou se sentiu assim altamente prejudicada, né, ou não soube reconhecer que tipo de movimento se tratava no período da redemocratização, né, etc, etc. Então, ela meio que faz esse fechamento assim de que, pô, na verdade, o que aconteceu foi que a gente nunca soube lidar de fato com os resquícios memoriais da ditadura. Então, a gente sofre um grande déficit assim de isso tem de ver, né, com ressentimento e memória, assim, né, que ela coloca assim, esse paradigma, né, de, tipo, ou quando lembrar uma coisa significa um passo para esquecê-la, e quando fingir que esqueceu, na verdade, é uma espécie de, né, aquele recalque ao termo mais freudiano que tem, né? Tipo, o recalcado, você recalcar alguma coisa, não é você esquecer ela magicamente, assim, né? É você dar condições para aquela coisa sempre voltar como aquilo que não foi esquecido, né? Então, recalcado é necessariamente uma repetição. Assim. Então, você começa aquilo volta sob outras formas. Volta sob forma de sintoma, de atos, né? Fosse na clínica, assim, de lapsos inconscientes, assim, que a gente não sabe muito bem explicar de onde vem, mas seria, assim, de uma espécie de falta de acerto de contas. E que, na verdade, é o Safato que fala isso, né? De que a gente faria assim o Brasil foi capaz de realizar o grande sonho assim da ditadura nazista assim, né? Que seria uma violência sem trauma, saca? Tipo assim É, é, aquela violência assim de que pô, isso nem constitui uma marca traumática assim, porque aquilo nunca soube nem se simbolizar assim, saca? Aquilo é tomado alguém como falou, quando começaram a sair os relatórios agora da CPI da Covid, por exemplo, o pessoal falou muito sobre como no Brasil o genocídio não precisa ser justificado, né? Na maioria dos casos grandes de genocídio tem uma articulação legal para parecer que podia ser feito ou que era válido ser feito, e nunca foi o caso do Brasil. E eu acho que isso se remete muito àquele negócio que a Grada Quilomba fala do Brasil como um experimento colonial de sucesso, sabe? A colonialidade é tão fundamental no Brasil que simplesmente, bom, dependendo de quem está morrendo, tanto faz, saca? Simplesmente não tem o direito à humanidade. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da redemocratização do Brasil, a gente precisa botar um monte de asterisco em cima, porque a gente não fez, por exemplo, memória de transição direito, né? Na verdade, o processo de redemocratização do Brasil foi extremamente sabotado, de forma que grandes nomes do período ditatorial no Brasil continuaram no poder, continuaram exercendo cargos públicos de autoridade, continuaram ilesos. Só literalmente trocou o nome do governo.
E mudaram o nome de alguns prédios, mudaram o nome de algumas coisas, mas os esquadrões da morte continuam funcionando, os esquemas de tortura continuam funcionando. Só que o corpo que padece não vai para a mídia, não vai ser exilado em Paris e escrever a MPB e dizer que etc, etc, etc. O Brasil é um país em que, tipo, eu acho que é isso, saca? Foi tão fundamental a colonialidade na fundação do país que a identidade enquanto nação é simplesmente isso. Então, tipo, não precisa de uma justificativa para violência e ela não vai existir trauma, porque quem conta a história antes, durante e depois é sempre quem pratica a violência e nunca quem sofre. Uhum. Se eu uso essa palavra assim, né? Eu acho ela muito pesada, assim. Pesada por descrever tão fielmente determinadas realidades, né? Tipo, você falou experimento, né? Experimento colonial, assim, né? O Safatli tem essa outra palavra, né? Que é tipo o laboratório de uma sociedade do desaparecimento, né? E acho que o massa, assim, de associar com a discussão sobre ressentimento é que eu até leria, assim, o trecho, assim, que a Maria Rita fala disso, né? Ela fala, no Brasil, nosso compromisso com a alegria, a festa, a irresponsabilidade nos faz rejeitar a memória e abandonar os projetos de reparação de injustiças passadas, né? Então, é como se... E ela ainda é muito sutil de falar, assim, de que a gente tem uma espécie de cacoete, assim, né? De sempre, às vezes, reclamar de umas injustiças, sabe? Tipo, num tom um pouco piadista, um pouco, assim, meio que não levando muito a sério, assim, né? Tipo, pô, o Brasil, né? O Brasil é tão lascado, etc. Só que nunca há de modo a identificar, né? O nível estrutural da coisa, né? Enfim, aí continuando, né? Fala. Distante das condições sociais dos países do chamado primeiro mundo, que aqui eu acho que tem uma relação muito, muito incrível, assim, né? Que já estava no Freud, né? Que exatamente na discussão sobre o antissemitismo, assim, né? Que é uma coisa que o Freud gostou muito, que ele estava reparando essa relação entre os alemães e os judeus, de que do narcisismo das pequenas diferenças, né? Seria o conceito assim. De que o sujeito, em vez de perceber as desigualdades num nível assim macro, né? Tipo, pô, na verdade, né? Olha a relação que você tem. Você é um sujeito assim prejudicado, injustiçado socialmente, e existe um outro sujeito assim muito bem edificado, provavelmente assim o causador do seu problema. Mas você é levado a identificar o mal-estar ou nomear ele com relação àquele sujeito que é um pouco diferente de você. Então é um sujeito assim, às vezes, na maioria das vezes, da mesma classe, mas que você, né, começa a se sentir, dependendo, né, ou um pouco ofendido, né, para aquele sujeito assim, poxa, o exemplo que ela dá, né, esse cara aqui no aeroporto, assim, né, esse cara nem tem dinheiro para estar aqui, e começa a achar, né, igual a relação dos alemães com os judeus, né, de que aquele sujeito ali aparentemente inofensivo, ele é a causa dos nossos problemas, né, e começa a gerar essa espécie de tensão interna a uma classe sobre o, vou dizer, sobre a consequência de se submeter a uma classe ainda mais poderosa, seria, né, a classe dominante, etc. Você falou, diante das condições sociais dos países do primeiro mundo, idealizado e invejado, né, tipo, aqueles sujeitos, né, os ricos, na verdade, eles são os verdadeiros modelos, assim, com que a gente deve se identificar, e, né, essa coisa, assim, de identificação do oprimido com o opressor, né? Contentamos-nos em ser reconhecidos internacionalmente a partir da imagem de povo alegre, despreocupado e sensual que o colonizador fez de nós, desde a Carta de Caminho.
E aqui aquela parada que o Victor comentou no começo, né? Tem um lance do grande outro aqui que me reconhece de uma forma que eu consigo extrair uma satisfação disso. Tá? O outro, que na verdade me sacaneia, me destrói, me oprime, assim, ele oferece alguns significantes que me identificam e faz com que eu, bom, seja, né, eu me reconheça de determinada forma a aceitar uma certa submissão. Enfim, tal compromisso nos impede de levar a reparação das injustiças às últimas consequências. Tá aqui a frase que eu acho massa. Temos pressa em perdoar os inimigos, com medo de parecer ressentidos. Né? Com medo de parecer essas pessoas assim que, pô, velho, isso é problemático, cara. A gente tá sendo injustiçado, assim, né? Você endereçar uma questão, assim, ativamente ao outro, assim, na expectativa de destituí-lo, né? Mas com medo de parecer ressentido, mas o ressentimento, afeto que não ousa dizer seu nome, li tudo errado, se esconde justamente nas formações reativas do esquecimento apressado, tão característico da sociedade brasileira. Então, o sujeito prefere meio que fingir que perdoou, assim, às custas de uma submissão, né? Acho que o termo mais contemporâneo para isso é servidão voluntária. Seria essa espécie assim de, não, pô, tá bom, a gente fez as pazes. As custas, né, de uma situação cada vez mais degradante. Deixa eu te anotar. Bom, existem, né, outros jeitos que a gente poderia falar de ressentimento, né? Mas acho que todos, nenhum seria assim tão diferentão assim, né? Mas a gente poderia pensar assim, né? Na uma certa crítica ao ressentimento, que inclusive isso aparece no Freud nesses termos, né? Que seria uma espécie de covardia moral. O ressentido é um covarde moralmente, no sentido de que ele recua ante ao seu desejo. Ele se aliena, né? Linguagens meio clínicas assim, se aliena na demanda do outro sob a forma de um requerimento, sabe? O outro deve me amparar, o outro deve fazer esse reconhecimento, o outro deve me tratar, né, como se eu fosse vítima, que é uma parada que a Marita que é muito delicada em falar, de que existe uma diferença entre o sujeito assim que é vitimado e o sujeito que ocupa uma posição de vítima. Porque é como se o vitimado ele fosse aquele que sofreu algum tipo de violência, assim, algum tipo de agravo, certo? Só que a posição da vítima, assim, propriamente dita, ela seria toda bordada por essa ideia de que, poxa, eu não posso fazer nada diante de algo e, portanto, você deve fazê-lo por mim. E isso com todas as tonalidades de individualismos que isso implica, né? De sujeitos assim que nunca conseguem reconhecer assim laços sociais, né? Porque é como se a própria solidariedade ficasse um pouco corrompida assim pela ideia de que, pô, a gente nunca pode vincular assim nossos problemas, porque na verdade o problema está entre nós, assim, ele nunca pode ser identificado
num nível assim muito mais radical que exigiria que a gente transformasse os nossos modos de relação, sabe? Então tem uma, uma certa crítica ao ressentimento que passa por essa destituição assim do que convenciona se chamar, né, como o papel da vítima, ou papel vitimizado, assim, sabe? Que ela pensa assim, que é, pô, a pessoa que aceita se colocar numa posição, não porque ela não pode reagir, mas porque ela adia essa reação e, né, culpa uma espécie de outra. Luiz, levantou a mão? Sim, é que eu acho muito interessante a forma como o ressentimento se mobiliza nos movimentos antifeministas. E no início, quando você estava falando, a primeira pessoa que passou na minha cabeça foi a Sarah Winter. E eu acho muito, muito curioso o corte libidinal que aconteceu e a revolta que veio depois e todo o movimento que veio depois também. Enfim, eu acho tudo isso muito interessante. E também o que a gente pode incluir no que mais está acontecendo aí nas redes sociais, de todo esse movimento aí antifeminista, tanto de mulher, tanto de homem, né? Tem o Nicolas Ferreira aí também, para acabar com tudo. Mas é curioso a forma como eles usam as redes sociais para propagar esse certo ódio, mas com esse falso amparo. E, enfim, é isso. Ô, mano, eu queria muito achar uma parte aqui, velho, que eu acho que falaria muito com a parada que você falou, Luiz, sobre, você citou o antifeminismo, né? De que a Maria Rita Kel, ela cita uma experiência que ela teve em, acho que 2018 mesmo, que ela vai uma manifestação, né, das mulheres, assim, que se mobilizaram em torno do Ele Não, né? E que ela fala, assim, que ela teve a impressão de que ali se tratava de uma mobilização decisiva, sabe? De que, poxa, parece que algo está sendo, uma bomba relógio está sendo cultivada aqui, uma espécie de mudança, né? Um vira-vira. Só que ela fala, né, que, curiosamente, o que aconteceu foi que isso parece ter virado contra as próprias intenções, assim, e os machos, né, os homens, assim, talvez pudessem ter se sentido mais tocados, assim, narcisicamente, mais autorizados, né, a, a defender o seu lugar, né, patriarcalmente, assim, falando, defender a sua posição e defender, assim, né, seus valores, etc., fazendo uma espécie de do ele sim. Seria, poxa, né, a contrapartida a essa reação, assim, né? Então, acho, sei lá, a Sarah Winter, inclusive, ela é uma figura, assim, bastante icônica, né, de viradas, né, viradas, assim, sobre de que forma ela discursivamente elabora, assim, os prejuízos, né? Então, ora o prejuízo, né, mais recente, assim, pô, o prejuízo é, na verdade, que a ideologia que me prometeu, assim, uma certa liberação, né, esses discursos, assim, antifeministas, a ideologia que me prometeu uma liberação, na verdade, me prejudicou, assim, logo, né, então, não sei, eu acho muito essas figuras aqui mais contemporâneas, assim, né,
a lá também Alexandre Frota, etc. Enfim. Eu acho que até de uma forma um pouco menos aberta, isso permeia muitas figuras da política do Brasil. Roberto Jefferson da vida, Michel Temer, Ciro Gomes. Sabe? O pessoal hoje em dia tem puxado muitas coisas dele da época da ditadura, por exemplo. O partido que ele se filiou, do que ele falava a respeito de torturas, etc., para depois ele estar no PDT e querer performar o político de esquerda, etc., etc., e agora já está voltando de novo. Esse tipo de performance, que é identidade básica do político brasileiro, é muito permeada por ressentimentos. Uhum. E tudo que se implica, né? Tipo, você falou, né? Você lembrou essa questão do ressentimento é tipo uma base para constelações que se formam em cima, né? Pô, que aglomerado ou que salada você pode fazer com sentimentos tipo inveja, culpa, mágoa, né? Pô, você pode fazer uma bomba com a posição ressentida, né? Mas que é composta desse tipo de motor afetivo. Você pode fazer um Bolsonaro. Você pode fazer um Ciro Gomes. Você pode fazer adesões assim que nunca se justificam assim, às vezes, racionalmente. Né? Mas é uma coisa assim que sempre me parece que quem não vê, né, é muito. Você não precisa ser muito da área da psicanálise ou da psicologia para saber de que vínculos libidinais assim, dessa ordem, eles são muito mais poderosos assim, e por isso, né, toda essa preocupação assim, acho que nossa para falar de afeto, porque, poxa, não é que simplesmente afetos pô, pai, as coisas acontecem. Mas são afetos assim que eles têm essa ambivalência assim, de que eles tanto impedem uma transformação quanto eles retrocedem. Então, eles alimentam fantasmas, né? Fantasmas assim, no sentido mais psicanalítico do termo, assim, né? Tipo, pô, aquela figura que sempre aparece como o saldo final das minhas expectativas com relação ao outro, assim, né? Então, é problemático se você desconsiderar esses vinculamentos, assim. Pô, o que motiva, por exemplo, né, pessoas a... Acho que nesse ponto a Maria Rita aqui é muito, muito astuta, sabe? De pensar assim, nossa, nós somos brasileiros, ok? E nossa situação, assim, é meio perrengue, né? Mas por que que a gente não conseguiria, assim, fazer uma solidariedade, assim, e reconhecer juntos e formar, né, esse tipo de aliança coletiva em torno de uma transformação, né? Já que todo mundo meio que sabe, assim, que a situação é capenga, assim, né? Pra ser tímido. Pô, porque existe tanto essa noção, assim, de que, poxa, é verdade, é ruim, mas é melhor deixar do jeito que tá, né? Pra, pô, não ofender determinada classe, assim, né? Pra gente não ser mal visto, assim, né? Então, existe essa estagnação muito improdutiva, assim, que depende de coisas como essa, assim, de, tipo, pô, o sujeito não reconhecer de que é mais problemático uma elite do que, por exemplo, aquele cara ali que compra ou sei lá, carro novo, assim, um Fiesta, né, que gera todas essas relações, assim, de pequenas diferenças, etc. Ou, né, um exemplo mais clássico, assim, né, de uma classe que sobe
para outra classe, né? E, sei lá, deixa de ser classe baixa para ser uma classe média baixa. Enfim. Tipo aquele comentário que falam, você não apoia o capitalismo, então divide aí seus bens, saca? Divide suas coisas. Mano, esse é tipo o Monark lá, saca? É o cara que acha que tudo gira em torno da pequena rede ali de galera que, sei lá, compra um Honda Civic, etc. Ô, mano, Sei, muito interessante esse pensamento, tipo de... né? Hoje o Cian tava fazendo o Cian lá do Twitter, o cara lá fazendo parece que o Monark ficou reclamando, né, de liberdade de expressão, etc. E, né, tipo, pô, muito errado, assim, né? YouTube não permitir determinadas coisas, assim. Tipo, pô, Monark, YouTube é uma plataforma privada, assim, né? Porque você não inventa a sua plataforma, assim, né? Já que é tão... Você defende tanto a propriedade privada e a liberdade de troca. Pô, inventa a sua plataforma, mano. Cria seu time lá, velho. Então, tem essas paradas, assim, do sujeito, né? Diminuir. Eu acho que isso tem um certo grau de abstração, assim, que eu não consigo nem teorizar, assim, de que é o modo como o sujeito se enxerga numa escala global. O modo como o sujeito se enxerga numa escala muito ampla, assim, né? Então, isso, isso se atrela, assim, um monte de coisa, né? Tipo, fake news, teorias da conspiração, assim, em que o sujeito, né, aposta num tipo de problema, né? De que, pô, o problema, na verdade, são umas grandes conspirações, assim, que tá num nível, assim, de onipotência, sabe? Tipo, você nunca consegue intervir naquele nível. Poxa, que paia, né? Então, não vai dar. Então, vamos lidar aqui com os nossos pequenos narcisismos, assim, né? Com as nossas questões morais, etc, etc. Enfim, eu tenho esse tipo de ranço, assim, porque, sei lá, acho que nunca imaginei que essas coisas teriam tanta força, assim, sabe? Tipo, essas meios... Aqui eu já tô entrando no modo foda-se, assim, né? Tô falando qualquer merda, né? Tipo, eu nunca vou esquecer o dia que o Eduardo Bolsonaro espalhou, assim, uma foto de possíveis banheiros que teriam nas escolas depois que o STF discutisse a ideologia de gênero, assim, né? Tipo, mano, sei lá, uma foto de um anime japonês lá, e que, né, as meninas passavam de saia, assim, em cima da privada, assim, tinha que urinar em pé, assim. Mano, eu não sei de onde o cara tirou aquela foto, velho. Mas, tipo, você vê, né, o sujeito fica tão intertido em questões, assim, né, ao mesmo tempo, que só um outro, assim, muito onipotente pode resolver, mas que se trata, assim, de questões pequenas, tipo, sei lá, né, questões pequenas eu falo assim, né, diz respeito à moralidade do sujeito, do individualismo que ele supõe, assim, né, que como a sociedade se forma, né? Que, enfim, como diz o Freud, covardia moral, né? Ou outro conceito, assim, o ressentido é um vingativo que nunca se reconhece como tal. E é isso, cara. Aqui é
Tem outra frase aqui que a Marieta que eu falo que o ressentimento é o avesso da política. O Kendrick Lamar tem uma poesia tem um poema que ele coloca como paralelos o ressentimento e o respeito. O respeito para ele é o oposto do ressentimento. Quando você traz isso, que o ressentimento é o avesso da política, me lembra muito disso. Porque política, em tese, é respeito. Ou deveria ser. Não, e olha a frase o contexto onde essa frase está, ó, que eu achei aqui. O ressentimento é o terreno dos afetos reativos, da vingança imaginária, né? Que ela fala, ela tem essa sacada que eu acho massa, que é tipo assim, pô, a vingança imaginária, aquela que você promete, ela é razão de gozo, porque como imaginária, ela não pode ser frustrada, assim, de certa forma. Né? É uma promessa imaginária. Então, tipo, né, o sujeito tá sempre prometendo, assim, né? Pô, vou fazer isso, hein, ó. Então, na verdade, essa própria, o meio, assim, né? Esse anúncio dele se torna próprio fim da coisa, da vingança imaginária adiada, né? Da memória que só serve à manutenção de uma queixa repetitiva e estéril, né? Etc. Aí ela fala isso, ela. Se o ressentimento é o avesso da política, ele só pode ser curado pela retomada do sentido radical da ação política. O ato político implica sempre um risco de desestabilizar a ordem. Ao contrário da resignação ressentida, da revolta submissa do ressentimento, ele nasce de uma aposta na possibilidade de se modificarem as condições estruturais presentes em sua origem. É isso. Depois você podia mandar essa... Que música é essa do Kendrick Lamar? É o poema que ele faz como se fosse o pano de fundo do cenário do Pimpa Butterfly. O poema inteiro é More Man, mas nos versos específicos que viram outro poema que chama Another Nigga, ele faz esse paralelo. Ele começa a falar do ressentimento dele e ele termina resolvendo o ressentimento como se transformando em respeito, que aí o respeito anula o ressentimento e ele cria um novo cenário. Depois eu posso mandar no grupo. Pô, mano, acho que seria massa, que a gente coloriria de outra forma, assim, começar com... Mano, toda vez eu esqueço o nome desse maluco, velho. Como é que chama, Victor? Ah, o Lupicínio Rodrigues, que a gente colocou no começo. E o Kendrick Lamar. Bom, gente, vamos às últimas considerações aí, que meu computador tá pitando aqui, querendo acabar a bateria. Tá de boa. Sentimento. Curti, mano, foi produtivo, assim, esses encontros, eu acho, sim. Espero que... Eu não sei, Heloísa, assim, e Vitor são meio que, né, dividem, assim, uma certa simpatia experiencial com a clínica, assim, de que, sei lá, a gente se propõe a ser, esse negócio de psicanálise política, né, tem um avesso, assim, de que pô, às vezes quando a gente começa, assim, falando da política, a gente começa a fazer um espécie de caminho de casa, assim, sabe, pra clínica, e começa a se situar, assim, em determinados problemas que, às vezes, a gente acha que são muito distantes, assim, ou muito estruturais, né? Mas, pô, ressentimento, certeza, cinismo, são coisas muito visíveis, assim, no discurso das pessoas, saca? Seja dentro da clínica, ou seja, assim, no dia a dia, assim. Então, eu espero que, sei lá, pelo menos um pouco, assim, tenha passado de que, pô, isso tem seus correspondentes individuais, assim, né? Tem seus correspondentes
na cultura, na estética, etc. Não são coisas ultimamente do campo da política e nem ultimamente do campo da psicanálise, mas compõem um certo limiar. Enfim, tem me ajudado assim, a pensar esses afetos e tal. Se fosse presencialmente, a gente lanchava, sei lá, né? Pelo menos para comemorar o fim. Mas é isso. Se quiser me ajudar a Mano, encerrar aí, valeu tu pela transmissão. Muito obrigado, Mikael. foi massa. Foi. Na próxima a gente se reinventa aí e recomeça outra coisa, sei lá. Mas acho que a gente cumpriu o que estava previsto, assim, né? Então, obrigado, Heloísa, Messi, Vitor, os meninos que, inclusive, passaram aí, discutiram com a gente, né? Alice, etc. Então, vai ficar no YouTube, assim, para um dia quando vocês quiserem se ver novinhos, assim, daqui a 5 anos. Voto Fred. E eu, na verdade, vou morrer de vergonha. As coisas que, né, eu tô falando aqui muito, né? Normal. Então, é isso. Depois eu posto lá, certo? Beleza? Vou encerrar. Abraço, gente.